Olá, gente linda! Boa noite, galera. Sexta-feira, iniciando a noite, né? Além da lua, que eu vim até a Mari, a lua tá linda. Então apreciem se vocês ainda não viram a lua. Iniciamos a live com o meu professor de inglês, o Oberdan, foi meu professor na Wizard. E aí vamos ter um bate-papo com ele. Todos que forem entrando, compartilhem no aviãozinho, será de grande valia essa live. Ele já tá aqui conosco, então vamos mandar o convite. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Compartilhem no aviãozinho. Boa noite, Anderson, tudo bem? Satisfação tê-lo nessa noite. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, or good evening. I don't know if I say Portuguese or English. Unfortunately, in Portuguese. Ok. Mas estamos justamente com esse intuito, né? Que é mostrar para as pessoas que todos podemos aprender um novo idioma, que não é um Perfeito. bicho de sete cabeças, que podemos nos apaixonar por ele, né? Que não importa a idade, Verdade. que é possível aprender o inglês. Hoje, um idioma mais falado no mundo, né, teacher? O inglês ele tem sido difundido assim gigantescamente, né? Embora, uma coisa interessante, né? Embora o inglês ele seja difundido muito, o que acontece? Ainda até meados, nós estamos em 2020, 2019, 2018, mais ou menos, o idioma realmente mais falado do mundo por número de pessoas é mandarim, por incrível que pareça, tu acredita? Porém, o inglês é o idioma mais difundido do mundo, exatamente isso. Porque onde quer que você esteja, você vai conhecer alguém, vai ter alguém que vai falar inglês. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Isso aí. Todos escutam bem? A gente precisa colocar o fone? Um pouco mais. Então vamos colocar o fone aqui. Prof, então assim, a gente inicia a live pedindo sempre para os profissionais contarem um pouquinho da sua história, da sua trajetória, porque as histórias têm um poder gigantesco de conexão, né? E até para mostrar a história linda aí que nós temos do outro lado. Então fique bem à vontade, se quiser comentar um pouquinho de como iniciou aí. Por que Antes tu é do- professor, né? Isso, antes Pois do é, né? professor, quem era o Oberdan? Então, olha só, o Oberdan, eu não sou gaúcho, eu sou do Paraná, né? Eu sou de Paranaguá, para ser mais específico, mas eu moro no Rio Grande do Sul desde que eu nasci, basicamente, né? Eu nasci lá, vim para cá. E há muito tempo atrás, há muito tempo é um modo de dizer, né? Tenho 39 anos, já mais ou menos 17 de mercado de inglês, né? E como começou essa história do inglês? Eu sempre adorei inglês, sempre. Eu sempre queria aprender, queria saber como as pessoas falavam, o que elas falavam, queria entender um pouco mais. O interessante é que em 2002 eu vim de uma cidade bem do interior, aqui mais interior do que Caxias do Sul, que era Vacaria. Então de Vacaria eu vim para cá em 2002 e eu comecei a estudar inglês. Interessante ainda que eu aprendi inglês em 10 meses. Eu saí do zero à fluência em 10 meses. Mas é o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Quanto maior a exposição, maior o impacto. Então, vocês sabem aqui, quem mora em Caxias, quem está assistindo a gente mora em Caxias do Sul aqui, existe um monumento ao imigrante. Várias e várias vezes, aquelas escadas ali eram o meu lugar de estudo. Então, eu trabalhava em uma empresa próxima, tinha mais ou menos 2 horas de almoço, né, de intervalo. E eu, poxa vida, o que eu vou ficar fazendo, né? Eu tenho que aprimorar o meu inglês. E estudava sozinho 5 horas por dia, em horários fracionados, e 1 hora com o professor de segunda a quinta, e na sexta eu estudava as minhas 6 horas. Então, eu tinha um contato de 30 horas semanais. Foi um Então, era hiperfoco, né? 100% focado. E de lá para cá, então, as coisas foram engrenando, né? A gente começou a fazer traduções simultâneas, já viajei para fora do país, sendo tradutor, consultor de negócios, né? Hoje, felizmente, eu atuo Brasil, Estados Unidos, a gente tem aluno
alunos lá em Virgínia, em Norfolk, Suffolk, né? Tive alunos também em Utah. Hoje eu tenho alunos em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tenho alunos em Caxias, Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Belo Horizonte, e assim está expandindo cada vez mais. A gente está, de certa forma, contribuindo, ajudando as pessoas, né, a fazer parte dos 5% só das pessoas que falam inglês fluente no Brasil. Então, Nossa, é tão pouco assim ainda? é pouco. Que Sabe? triste, né? É muito triste, assim, sabe? Vamos supor, já viram aquela expressão, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Vendem lenços. Uhum. Então, Exatamente. Dona Paty vendeu lenço. Uhum. Mas Isso aí. realmente é muito pouco. O número de pessoas que falam inglês fluente, assim, é triste, como você disse, né? Porque a gente tem um potencial muito maior, né? Um desenvolvimento muito maior. Infelizmente, não tem toda essa aderência, né? Porque as pessoas pensam que inglês é difícil, mas não é difícil. E até É as o mesmo- oportunidades, né? Oportunidades de trabalho, até de ler outros livros, assistir filme. Pensa a dor, né? Eu tenho amigos que falam que é uma dor ir no cinema e ter que ler. Então, pensa, são coisas até para nós, Ou né? pior, ir no cinema e assistir o filme dublado, que muda todo o sentido do filme na minha Pois é, né? concepção, né? Que é pior ainda do que assistir, Eu costumo né, dizer, legendado. exatamente, eu costumo dizer que às vezes quando a gente vai no cinema, né? Bem, não é bem meu caso, mas enfim, quando a gente vai ao cinema e tem lá um filme em inglês e com a legenda, daí você tem que dar aquela risada instantânea e você não consegue, né? Você tem uma risada com delay, né? É verdade. Depois, você entendeu? Tá. Enquanto isso, poucas pessoas ao teu redor, elas já riram, já estão na outra cena e você tá ali ainda, né? Isso é um pouco desgastante, assim, no início, né? Não, e até porque hoje em dia a gente está cercado pelo idioma inglês. Todos os lugares que a gente olha, inclusive expressões, que a gente não sabe mais até como, digamos, traduzir, porque já virou senso comum. Então a gente está vivendo num mundo assim meio já bilíngue, digamos assim. E agora na área tecnológica, nessa era tecnológica, né, que tudo é inglês, né, as redes sociais, os celulares, se tu não programar ali, selecionar idioma, ele já vem de fábrica, né, todo em inglês. Exato. E sabe uma coisa interessante, números, né? Eu gosto muito de estatística sobre a questão do idioma, né? Até porque é uma área que eu sou apaixonado. Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eles sabem muito bem disso. Olha, eu não trabalho. Na realidade, eu não trabalho. Eu me divirto e, melhor ainda, eu recebo para me divertir, né? É verdade. Isso aí. E eu sou testemunha, verdade. desse legado. E tanto que é o professor que mais me marcou, porque Poxa. era o brilho no olho, né? A gente notava, eu fiquei com essa marca sua, que era apaixonado. Era inexplicável, assim. Só quem foi seu aluno que sente, a gente consegue sentir, entende? Então isso contribui também, né? E por que tu acha que ainda temos, claro, não levando em consideração o cenário que a gente está falando de Brasil, né? Poder aquisitivo limitado, acesso a algumas coisas limitado por parte de boa parte da população. Mas por que tu acha que só 5%, é muito pouco, por que só 5% das pessoas são fluentes em inglês? Sabe que eu tenho pensado nisso bastante, sabe? E assim, hoje, se você avaliar a questão, obviamente tem sim um cunho de poder aquisitivo muito grande, principalmente agora, nessa época, muito mais ainda do que nunca, né? Em virtude da pandemia, enfim. E, por outro lado, muitas pessoas também começaram a se precaver, né? Se preparar para a retomada do novo normal. Eu costumo dizer o novo normal que nós vamos ter. Isso. Né? E interessante é que nessa minha reflexão eu tenho visto bastante que não é muitas vezes uma questão financeira, mas sim uma questão de medo. O receio, sabe aquele negócio assim? Eu costumo dizer, poxa vida, você se candidatou para uma vaga uma oportunidade de emprego fantástica, com um bom salário, e daí você tem a tua graduação, a tua pós-graduação, o teu MBA, o teu doutorado, enfim. E aí falta um detalhe, falta o bendito do inglês. Interessante que o medo de estudar, o medo às vezes até de ser aceito, né? Porque, veja bem, uma vez que você, em geral, eu vou participar de um grupo, eu tenho que participar de um grupo, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que me regrar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo.
E isso vai te causando assim um bloqueio psicológico tão grande, mas tão grande que você, mas isso não é para mim. Aí o que acontece, você vai deixando de lado. Vai indo para, vamos tentar espanhol, que é mais próximo, é uma língua latina, de repente. Só que aí eu lembro as pessoas que, olha só, se você, as pessoas que estão assistindo agora aqui, a gente está conversando aqui, você sabia que se você falar inglês e espanhol, você fala com 80% do mundo. 80%. É muita gente. É Meu muita Deus. gente. Então, se E você falar prof, inglês e espanhol, e olha só, eu tenho uma formação que é comércio internacional, né? Então era obrigatório ter o inglês e o espanhol, né? Então, e quando eu fazia o espanhol, eu sentia mais dificuldade no espanhol do que no Olha. inglês. Então, para mim, Eu não também. faz sentido falar que é mais fácil o olha só. espanhol do que o inglês. Para mim também, mesma coisa. A minha experiência, o que eu penso na questão de idiomas? Quando a gente gosta, que é o teu caso também, que eu também, desde criança eu era apaixonada, eu via as pessoas falando inglês e pensava, meu Deus, eu quero ser essas pessoas. O que será que elas estão falando? Para mim era um negócio assim muito maravilhoso e eu queria falar inglês. Então, quando eu comecei inglês, eu sempre achei muito fácil. Mas, claro, por que a gente fala que é fácil? O nosso interesse torna muito mais fácil. Não é uma obrigação chata, um fardo, tu ter que estudar. Tu ouvir música em inglês, tu se obrigar a assistir um filme em inglês e não colocar dublado. Então, isso aí tudo ajudou muito. E eu vejo que tem muita influência do gostar, porque quando eu fui aprender espanhol, não foi a mesma fluidez, para dizer que assim, eu sou uma pessoa que acha o espanhol muito mais difícil. Por quê? Eu não consigo ter o mesmo interesse. Eu não acho a língua tão interessante. É gosto mesmo, né? Nada contra, mas eu prefiro inglês. É verdade. Mas você tem toda a razão. Eu sempre falo assim, sabe? Aprender um novo idioma, seja inglês, seja espanhol, seja alemão, seja russo, que é o idioma mais difícil do mundo, é russo, seguido de mandarim e polonês. Independente do idioma, a gente aprende mais. Hoje até eu estava revendo algumas coisas, né? Lendo algumas coisas mais, retomei de novo Stephen Covey, que eu gosto muito de ler sobre ele, né? Fantástico, fantástico. E me remeteu a uma coisa, a gente precisa gostar daquilo. Então, por isso, um dos fatores é medo, né? Respondendo lá, ainda voltando de repente um pedacinho daquela pergunta. E muitas vezes, muitas pessoas não gostam de falar inglês, não gostam realmente, e está tudo certo. Faz parte do processo, né? Eu acho que isso é a beleza das coisas, né? A gente não precisa gostar de tudo, senão seria muito chato. Né? Mas o gostar facilita gigantescamente. Porque você vem para uma aula e as aulas precisam ser um negócio, o professor tem que estar a 1000, né? Tem que estar animado, tem que ser, poxa vida, o aluno já, imagina só, estamos em período de pandemia, certo? Estamos quase com lockdown, quase. Né? A gente está com toda essa gama de emoções rolando para lá e para cá e situações que acontecem. Muitas vezes a pessoa desligada do trabalho já chega estressada, ou às vezes o gestor lá, poxa, não agiu muito bem. O aluno já está com uma carga psicológica muito grande. E se ele vem para uma aula de inglês, ou de qualquer idioma, mas de inglês, né, na minha área aqui, vem para uma aula onde ele, poxa vida, eu vou para a aula, né? Não, ele já tem que vir com gás. Hoje eu vou para a aula, hoje eu vou estourar a boca do balão. E isso facilita bastante, né? Tem que ser leve, né? Tudo que é leve flui mais, né? Tanto que tu diz, meu Deus, a aula acabou, né? Flui. Agora, se é forçado, se tem que aprender por uma necessidade, de uma obrigação de sobrevivência, né? Por um trabalho, por uma vaga, isso é um processo muito mais demorado, né? Do que quando é leve, do que quando é gostoso. Tanto que quando gosta e quando quer por livre e espontânea vontade, tu pega um livro porque você quer, me interessei, vou ler esse livro que tem palavras em inglês, vai acessar os seriados que tem na televisão, que fala as expressões em inglês, vai escutar as músicas, o autodidata, né? Agora, quando começa do zero por uma obrigatoriedade, isso se torna mais difícil. E quando não tem essa questão do sentimento, de sentir bem, de sentir leve, vai ser
difícil, né? Ah, tô indo pro inglês. Né? Aquela negócio, dor. você vai como uma ovelha para o matadouro, né? Você vai, poxa, Isso eu tô aí. indo lá porque de repente meu gestor na ponta tá me obrigando porque a minha promoção. Mas tem que ser algo legal, né? A pessoa tem que ir porque, poxa vida, eu gosto, me faz bem. E mais interessante é que tu sabe muito bem, Daiane, a gente se torna, nós nos tornamos, ultrapassa aquela barreira de professor-aluno, né? Não, já se transforma, já vai mais além, né? Então, a gente Tem um troca relacionamento, né? um relacionamento, né? E como é bacana, assim, eu fico realmente, assim, muito, muito contente em muitas coisas que muitos alunos, né, de anos atrás, teve um aluno que foi agora no finalzinho do ano passado, fazia 15 anos que ela tinha tido uma aula, ela, professor, me achou na internet, né, me achou no meu site e tal, nas redes sociais, eu preciso ter aula de inglês. Eu, que legal, vamos lá, tu lembra de mim? Sim, eu não esqueço um rosto, eu sou péssimo para nome, mas eu não esqueço um rosto. A fisionomia grava, né? Ô, prof, mas fazem. Quando tu falou 39, eu digo, meu Deus, mas ele me deu aula com 17, então. Porque, olha, fazem alguns anos aí, hein? Faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos que tu foi meu prof. Vou te dizer que foi aí por meados de 2004, 2005, hein? Exatamente. Exatamente, isso aí. Eu coordenei a escola lá também, foi uma experiência fantástica. Prof, e uma pergunta curiosa aqui da Dai. Os teus filhos, eles tiveram a mesma paixão que você? Como foi introduzir eles nessa didática de alfabetizar eles em inglês? Sabe que esse é um desafio muito grande para mim, principalmente. Vou dizer por quê. Porque, a minha agenda é extremamente, assim, o negócio é surreal. Em média, estou trabalhando 14 horas, 13 horas e meia por dia. Nossa. Com aulas direto, Brasil e Estados Unidos, direto. E eu tenho o meu filho mais velho, que na época, quando eu vim para cá, tinha 1 ano, agora ele tem... Era um bebê, eu conheci, eles eram bebê. E ele fala inglês, né? E os outros, eles gostam, mas de repente não tanto quanto eu gostava. Que coisa interessante, né? E aí o que falta bastante é aquele negócio de tempo. Tá, vamos praticar agora, né? Porque eu falo mais inglês do que português todos os dias. E o motivar... E hoje eles estão vendo, porque a gente tem alguns projetos para o futuro aí e tal, daqui 2, 3 anos mais ou menos. Eles estão vendo, poxa vida, realmente é vital. Eu falei, pois é, né? Lembra disso que eu já falei para vocês, tal. Então agora esse processo está começando, né? Tá vindo à tona. Poxa vida, inglês é importante para mim, é o meu futuro, inglês é a linguagem dos negócios. Se você não tem inglês, fica mais difícil você resolver alguns problemas no mundo, né? Então, problemas de clima, e todos os problemas, né? Então, quando você tem esse acesso, se torna mais fácil. Se torna. Mas tu tem que ter um motivador, né? Acho que para tudo, claro. A gente ter do motivador, tudo a gente vai. Mas a gente entender que vai além da gente só usar numa viagem. Apesar de que para muitas pessoas, por exemplo, pode ser um sonho conhecer Nova York. Então eu acho que esse poderia ser um motivador suficiente, porque pensa tu estar onde é o teu sonho, né? Estar naquele lugar e não conseguir se comunicar com as pessoas só de lá. do guia da viagem, né? Da agência, né? Eu fiz um intercâmbio para a Hungria. Eu não falo húngaro, morei lá, mas assim, não tem condições. É que nem russo. É um emaranhado de consoantes com os acentos tudo virado. Então, assim, é complicado. E a frustração que eu tive de olhar para uma placa e não conseguir ler. De pegar um ônibus e ter que descer do ônibus porque eu não encontrei ninguém que falasse inglês para me ajudar. Então, isso me dava uma gana, assim. Porque, apesar de falar inglês, eu não estava num país de língua inglesa. Isso me limitou. Não digo que eu não consegui fazer o que eu queria, mas tornou tudo mais difícil, mais demorado. Então, pensa, na maioria dos lugares que a gente vai visitar turístico, o idioma é inglês, mas tem muita gente que fala inglês. E tu vai só falando o teu idioma materno, principalmente português, que são poucas pessoas que falam português. Se a gente for pegar em um contexto mundial, tu fica totalmente limitado
as pessoas que por acaso tu vai encontrar que falam português. Claro, hoje a gente tem celular, tudo, mas não é a mesma coisa de tu estar num ambiente e entender o que que aquelas pessoas estão falando, né? Eu me sentia impotente. Era aquela. Me sentia analfabeta, sabe? Eu me sentia o último dos últimos, assim. Era tão ruim não saber, né? Até quando eu cursava ali o comércio internacional, e aí a gente tinha os simulados de negociações internacionais, né? E era só em inglês, era uma call conference só em inglês. E ainda não era fluente, eu me sentia tão impotente, sabe? Dizer, será que eu vou conseguir me formar na faculdade? Então, além de demorar, tu se sente impotente, né? Limitado em tudo. Totalmente. Sabe que eu fiz uma em 2015, eu fui para Polônia, né? Polônia, eu É fui bem uma do ladinho ali da Hungria. Exatamente, eu fui uma feira de negócios ali e depois nós fomos para a Itália também e aconteceu uma coisa inusitada. Eu fui como consultor de negócio internacional e como tradutor e intérprete. E uma coisa interessante, uma cidade chamada Poznan, fica mais ou menos a 3 horas de Pendolino, que é aqueles trens muito rápidos, né? De Varsóvia, que é a capital da Polônia. Aí nós tínhamos pedido para as pessoas chamarem um táxi para nos levar. Nós estamos em 3 pessoas, cada um com 2 malas grandes, nos levar até a estação de trem, porque o aeroporto ali, eles estavam em reforma, tal, o avião não vinha por ali. Interessante que veio e daí o motorista. Só que adivinha, o motorista não falava o quê? Inglês. Inglês. Aí ferrou. E eu, agora, o que eu faço? E o pessoal do meu lado, o Berdan, fala para ele, tá, mas ele fala inglês, mas ele não entende inglês, não vai adiantar. O interessante é que o brasileiro sempre dá um jeito, né? Querendo ou não, o brasileiro sempre dá um jeito. Bom, faz o seguinte, você pega os 2 aqui, ó, eu falando em português, assim para ele, não estava entendendo nada. Mas eu gesticulei, pega os 2 com as malas, leva eles, depois tu vem me buscar. Ele fez assim, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, e como dá uma agonia tremenda na gente, né? Sim, dá muita agonia. A gente sabe como falar, quer falar e não vai. Eu vou contar uma aventura que eu tive na Hungria, que foi comprar leite condensado. Nossa. Eu queria leite condensado porque eu queria fazer negrinho e branquinho pro pessoal que tava lá. E comecei, tá? Vou no mercado, vou procurar na prateleira o leite condensado. Procurei, revirei o mercado e tentava falar com as pessoas, não conseguia, porque leite condensado não é uma coisa que dê pra, né? Não consegui comprar. Voltei no outro dia, olhei no Google o que era leite condensado. Era uma palavra toda absurda, mas o problema pior do leite condensado é que ele não vinha numa lata. Ele vinha num formato de pasta de dente. Era uma bisnaga com um negócio. Então, assim, até eu passei na frente 1000 vezes. Mas imaginar Mas como eu não lia nada em húngaro, como é que eu ia saber que aquilo lá era leite condensado? Então eu tive que tirar uma foto, porque eu não sabia nem pronunciar, nem olhando. Eu não sabia pronunciar leite condensado. E ir lá no mercado olhar a fotinho, e lá nas gôndolas, olha o trabalho para comprar um leite condensado. Uma coisa simples, né? Simples. Teoricamente eu ia passar no mercado, comprar rapidinho. 3 dias para eu conseguir ter um leite condensado. Nossa. Porque eu tive que voltar no mercado, né? Sim. Então, isso que não era necessidade, né? Não. Era um agrado para preparar um brigadeiro, um docinho para os colegas. Imagina se fosse uma necessidade, um remédio. aí ferrou. Algo mais urgente, né? Prof, mas olha só. Vamos para o que interessa aí, porque eu recebi algumas perguntinhas no meu direct, que era, tá, a gente já falou aqui que é a vontade, né, que tem que apreciar, que tem que querer, que tem que partir de dentro. Tem que ver um sentido, né? tem que ter um propósito naquilo, né? Isso aí. Que o medo atrapalha, porque o medo também é o julgamento, né? Eu, no início, era muito, né, tu me obrigava a falar e eu, meu Deus... É medo do julgamento, né? Será que eu vou pronunciar certo? Vão rir de mim, vou errar. Mas agora, então, dicas, já que você foi, além de, claro, teve um professor, mas era muito mais tempo estudando sozinho, né? Então, dicas aí pra galera que quer aprender rápido, porque quando eu fiz em 5 anos, né? Eu também. Eu deixei lembro. um carro Isso foi popular sofrido. na Wizard, né? Sabe que eu lembro o dia que eu fiz, vívido na minha mente, o dia que eu fiz o teu nivelamento.
Sabe disso? Eu lembro. Sério? Eu vou falar mais. Really? Mas muito bem. Olha só. Prof, a gente só lembra de coisas se foram o impacto Muito- emocional muito bom, Muito bom, muito ruim. Agora eu fiquei curiosa aqui. Outra hora eu te conto, então, mas eu lembro. Ah, tá bom. Depois me manda um áudio. Tá bom, depois eu te mando sim, com certeza. Olha só. Bem, algumas dicas práticas, né? Primeira coisa, o inglês, o idioma, como é inglês, a bola da vez aqui, ele precisa ter significado. Uhum. Se o inglês não tem significado para você, é como, imagina assim, imagina nós estamos agora aqui atrás de mim, vamos supor, certo? Você está vendo lá no fundo uma árvore um pouco descascada, certo? Ok, a uns 20 metros, você não vai dar muita importância. Chega um pouco mais próximo da árvore, você vê que são arranhões. Estranho, né? Mas até aí tá tudo bem. Até poderia ter sido um outro galho, né? Caminha um pouco mais, depois da árvore, você vê uma pegada de urso gigante. Uhum. Opa, aí vai disparar a luz vermelha. Aí você vai dar importância para aquela informação que você viu antes. Então, a primeira coisa é, o inglês precisa ter significado. O porquê do inglês. Por que eu estou fazendo isso? Né? E olha só, meu cachorrinho quer sair para fora. Olha, essa live é isso, né? Fica assim pra É a fora. vida como ela é, né? Então, a primeira coisa é significado para o inglês. Por que eu vou fazer inglês? Qual é a minha razão, meu core business for English? Yeah? Uma segunda coisa é intensidade. Então, se for uma vez que você tem contato com o teu professor, com a tua professora, você no mínimo, precisa dobrar a tua exposição ao idioma. Ou seja, Oberdan, mas eu faço 3 vezes por semana, 3 horas. Muito bem, parabéns para você, isso é ótimo. Existe uma conta matemática muito simples. Se você quer aprender, não sei se fala agora ou fala no final. Acho que não, Já fala agora, já Fala fala. agora, né? Isso aí. Se você quer aprender qualquer idioma, seja inglês, espanhol, qualquer idioma, 1.200 horas de prática. Então faz as contas, é muito simples. Pensa nas pessoas que estão assistindo a gente, né? Eu faço eu só tenho tempo, que isso na realidade não existe, né? É prioridades, né? Prioridades. Eu só tenho tempo 2 horas por semana. Eu vou fazer a conta bem simples, vai levar 12 anos e 5 meses. Simples. Né? 5, 6 meses, mais ou menos isso. Então, quanto maior a intensidade, muito mais rápido vai ser o processo. Então, a segunda coisa é exposição. Então, tem que valer a pena, tem que ter um contato primordial e a minha exposição ao idioma tem que ser muito grande. Se eu tenho uma exposição pouca, né, de vez em quando eu faço, de tempos em tempos eu faço, é um problema grande. Então, a minha exposição, preciso ter exposição. Terceira coisa, assim, que eu acho extremamente relevante no inglês, né, para você aprender inglês, é estabelecer algumas rotinas. E estabelecer o quê? O que eu vou aprender hoje? Qual vai ser minha prática? Para nós sermos fluentes no idioma, a gente precisa fazer o quê? Trabalhar as 4 habilidades, né? Fluência, audição, leitura e escrita. Aí você é fluente. E muitas pessoas se enganam. Pensam, eu quero ser fluente em inglês e falar igual aos americanos. Posso dizer uma coisa? Não vai rolar. Porque nós Tu não é americano, né? somos americanos. Não dá para ser assim. Então, mas eu tenho que falar rápido como os americanos? Não. Eu costumo sempre dizer para todos os meus alunos, ao longo de 17 anos aí trabalhando com inglês, ajudando as pessoas a sorrirem, a assistirem o filme que a gente falou antes, né? E assistir um filme e ter risada instantânea, falando sempre a mesma coisa. Se você fala português rápido, o teu fluente, para você saber, aí vai a dica, para você saber se você é fluente no idioma que você vai aprender, em específico em inglês. Se você falar inglês no mesmo ritmo que você fala português, você é fluente. Fluente. Simples assim. Não precisa muito. Mas é isso. Não. É simples. Então, e uma das últimas coisas é,
vá para a sua aula de inglês, esteja na sua casa, hoje, agora, essa época de pandemia, né? Então, esteja em casa, esteja conectado e dedique-se para isso. Então, vá com entusiasmo, né? Reflita sobre aquilo. Poxa vida, eu estou desembolsando um valor, mas não é um custo, é um benefício para você. É um investimento na tua carreira, na tua vida, né? Porque eu sempre costumo dizer, inglês tem que ter um valor, né? Pessoal, primeira coisa, tem que ter um valor pessoal, né? Tem que ter um valor profissional e um valor acadêmico para você. São as 3 áreas que o inglês precisa fazer parte da vida. Então, tem mais coisas, tem mais ações que a gente pode fazer. Eu gosto muito de Chris Lonsdale. Ele é um professor de Stanford. E ele fala algumas coisas muito, muito bacanas. Depois, de repente, eu posso até mandar um link do vídeo. Está. Voltou. Agora voltou. Uma travadinha. Voltou. É uma travadinha. Beleza. Eu acho que tudo isso que tu falou, digamos que é básico, né? Porque eu vejo por mim e as pessoas que estavam aprendendo inglês na mesma época que eu. Muitas pessoas que fizeram inglês na mesma escola que eu, hoje não sabem nada. Por quê? Essa falta de exposição e prática, a gente esquece. Não é que nem andar de bicicleta isso. Não é. Tu andou lá e depois nunca mais vai te descer, né? Não é. Tu não pratica, tu esquece. Por isso que eu acho importante... todo mundo gosta de música. Acho que eu nunca conheci ninguém que não gosta de música. Mas é tu parar, às vezes, né? Ouvir mesmo aquela música e tentar entender o que eles estão falando. Me ajudava muito. E eu parava, não entendia metade. Mas o dicionário ali, né? Na época, dicionário, que não tinha essa coisa de internet, né? E para tu ficar aprendendo sempre uma palavra nova. Ajudou muito. E não ter preguiça de fazer isso. A televisão, sempre ligado, tá sempre vendo filme. Hoje a gente pode escolher o idioma que a televisão vai falar. Então, não ter preguiça, né? Trazer porque, como a maioria das pessoas vai dizer, eu não tenho tempo. Então, pegar esse tempo de lazer que tu tem, tá ali assistindo um seriado, alguma coisa, e colocar também como tempo de aprendizado. Porque inglês, ele significa liberdade, né? Amplia teu conhecimento. E outra coisa também que eu acho que ajuda muita gente... Quando a gente se expõe, que a gente fica vulnerável quando a gente fala um idioma que a gente não conhece, por quê? Tu fica com vergonha, com medo de errar, de parecer que tu é burro, um monte de coisa que passa pela cabeça quando a gente tá aprendendo, né? Então isso te empodera de uma forma, porque tu tá ali se expondo, tu tá ali tentando, tu tá ali falando na frente de outras pessoas, que seja o professor só, mas isso é uma exposição que engrandece a gente, né? A gente fica ali com aquela troca, eu acho que dá mais, flui até melhor a gente se expressar em português. Na hora que tu tem que falar na frente de muita gente, porque tu já fez isso antes de alguma forma. E tu fez isso antes num idioma que tu nem sabe se tá certo. É verdade. Né? Eu acho que tudo isso ajuda muito. A Lê Tessari está perguntando aqui, os aplicativos são importantes, né? Eu vou dizer assim, todo e qualquer contato com o idioma é importante. Todo. Então, e aí remete àquela questão, mas eu tenho que parar, eu tenho que estudar, abrir o livro. Não, não é isso. Não é só isso, vamos dizer assim, né? Eu preciso, como você falou, assistir um filme, ouvir uma música, podcast é muito bom, eu sou apaixonado por podcast. Até a gente está fazendo bastante, toda quarta e sábado eu gravo um podcast, coloco no SoundCloud, para que os alunos tenham acesso a todos os dias terem conteúdo, né, voltado para business, né? Isso é legal, porque já está na área, né? O assunto já da área. Exatamente. Então, todo e qualquer contato com o inglês é importante. Tu tem dica até de aplicativo? Tem algum que tu usa e indica para os alunos para ajudar a dar aquela treinada ali? Varia muito de nível para nível, né? Mas, por exemplo, para aquelas pessoas que estão iniciando, Duolingo é bem conhecido, é muito bom, é prático, né? Tem Phrasal Bank, se não me engano é outro. O Duolingo é o papagaio verdinho e o Phrasal Bank é o papagaio vermelhinho, né? Ah, tá. Deixa eu ver qual outro que era muito bom. Eu não vou lembrar agora, mas tem um que é muito bom também. Enfim, aplicativos tem muita coisa, né?
Mas eu digo assim, Spotify ajuda bastante, porque tem muitos podcasts, muitas pessoas que estão trabalhando, ajudando as pessoas a desenvolver o inglês. SoundCloud também é muito bom, né? Deezer, para músicas, então é fantástico. Você tem a letra, você para, volta, ouve, vai de novo e assim vai, né? Tem um site fantástico, fantástico, que eu sugiro assim para aquelas pessoas que gostam de música, para aprender inglês, é lyricstraining.com. É fantástico, onde você consegue interagir na hora. E você só consegue ir para a próxima etapa se você acertar aquela palavrinha. Então aí você consegue escolher níveis de beginner, desde beginner até upper advanced. Então tem muita ferramenta hoje que facilita bastante, né? Eu acho que é legal essa coisa do game, né? Porque dá aquela emoção a mais da pessoa estar competindo, mesmo que seja contra ela mesma, para tu pelo menos estar praticando alguma coisa, Desafia, né? Todo desafio ele te tira da tua normalidade, até da tua fisionomia muda, né? Quando tu tá sendo desafiado por alguma coisa. Tu fica naquela, vou ter que acertar, agora eu vou acertar. Mas em questão de tempo, assim, a gente que nem a Day e eu também fiz uns 5 anos de inglês. E eu só tive, digamos, eu tô sendo bem sincera, eu só tive saco porque eu estava na escola. Eu comecei a aprender inglês com 12, 13 anos. Então é mais fácil, tu tá mais habituado àquela rotina, né? Mas assim, se tu chegar para um adulto de 40 anos e disser para ele, ó, daqui 5 anos tu sai dessa escola e vai falar inglês, eu duvido que alguém entre para fazer aula. Ou alguém que tá aquelas sem pretensões, vai. Eu vou dizer vai, assim, ó, eu também duvido. E como que tá isso, assim? Hoje a gente tem um tempo, porque eu me lembro também que há muito tempo atrás vendiam aquela ideia de que tu vai aprender inglês em 6 meses. Mas eu acho difícil também acreditar, sabe? Quando a coisa é muito boa, o santo desconfia. Se o Oberdan aprendeu em 10 meses. Mas ele era apaixonado, né? Isso, apaixonado. Mas olha com só. A gente tem que considerar que muita gente não é apaixonada. Sim, por isso que não tem milagre, né? Mas sabe uma coisa interessante? Talvez você tá achando que você é louco, Oberdan, você é louco. Sabe que é possível aprender inglês em menos tempo ainda? Sério? Menos de 6 meses? Quer ver um exemplo? Quer ver como é possível? Viajando, morando lá? Isso. Aí eu te pergunto, uma pessoa que está se afogando, consegue aprender a nadar? Eu acho que não. Não. Ela vai ficar nervosa e vai morrer mais rápido. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem aquela noção, eu vou fazer um intercâmbio, vou fazer um intensivão lá, tal, eu vou ficar 3 meses, voltar falando inglês. Fluente. Nem sempre é assim. Não é Porque mesmo. alguém que está se afogando não aprende a nadar. Simples assim. Agora, o que eu faço? Quanto tempo eu levo, né? Quanto tempo eu preciso? Acho que foi essa a pergunta. Me corrija. Isso. Então, assim, tudo depende do teu ponto de vista. Um exemplo. 6 meses, eu não quero passar 5 anos, como você falou, eu vou entrar numa escola, eu vou ficar 5 anos da minha vida. Nossa, que isso? Aí eu sempre digo para os meus alunos, em quanto tempo você está disposto a aprender o idioma? Eu quero em 6 meses. Muito bem, querer nem sempre é poder. Agora, perfeito. Eu quero, mas eu quero mesmo? Você quer? Precisa? Ou o quê? Não, eu quero. Ok, então aquele que quer, ele vai fazer por onde, né? Então, eu digo assim, é simples. É uma conta matemática. 1.200 horas divide pelas horas que você vai se dispor. Aí você vai me perguntar, Oberdan, você falou que é possível aprender em menos de 6 meses. Sim. Vamos supor, tá? Nós temos 24 horas. Até aqui eu saiba, nós temos 24 horas. Em média, trabalhamos 8, certo? Nós também precisamos dormir. Em média, 6 horas, 8 horas. Vamos colocar aí, né? Vamos colocar 8 horas para ficar mais fácil o cálculo. Se você estiver conectado de segunda a segunda, 8 horas por dia com inglês, faça as contas. 1.200 horas divide pelo número de horas que você vai despender no mês. E você vê quanto tempo vai dar. É muito interessante isso, porque, mas talvez vocês podem pensar, mas não falou nada com nada. Não, eu falei tudo. Porque é uma questão matemática. Parece bobagem, mas é a exposição que te leva à fluência. Quanto mais tempo você se dedicar, mais fácil vai ser. As coisas, é claro que elas ficam... Eu tô com 39, como eu falei para vocês, né? Então,
sabe por que que para nós, de repente, nessa idade, assim, se torna um pouco mais desafiadora? Vou contar para vocês. Porque a gente não está somente com um pensamento na mente. A gente tem 500 milhões de coisas pensando. É verdade. Filho, é luz, é água, é trabalho, é o gestor lá que pediu uma coisa e o prazo já foi, eu tenho que fazer. Quando você senta para se concentrar 100%, você não consegue porque fica aquele detalhezinho lá atrás. E o que acontece? Não vai. E aquelas pessoas, eu tenho percebido ao longo dos anos que as pessoas que estão muito de boa com elas mesmas, sabe? Estão de bem com a vida com elas mesmas, estão mais felizes, mais animadas, elas aprendem mais rápido. Com então, tá aí a certeza. dica. Se você quer aprender inglês rápido, esteja bem consigo mesmo. Primeiro, não fique carrancudo, né? Até porque a gente fica mais velho, né? A gente movimenta muito mais músculos na face ficando carrancudo do que sorrindo. Então, isso não favorece. Então, a gente precisa ter esse contato e tem que ser um contato diário. É diário, é todo dia. Ah, mas eu não vou. Mas aí você vai me perguntar, Berdan, você tinha contato diário de segunda a sexta, tá? E sábado e domingo, o que tu fazia? Eu, na minha época, eu descansava a mente. Porque senão eu acho que eu ia enlouquecer, né? Mas era uma prioridade para mim, né? Tudo que é demais, né? Vai chegar um ponto que tu vai surtar ou apagar, né? Tem que ter um equilíbrio aí, uma organização, um planejamento. Então, eu acredito que tu acabou de responder a pergunta da Silvia, que ela colocou que quando nós somos mais novos, é mais fácil. Então, pela questão de demandas que a gente tem, de responsabilidades, né? Isso facilita. Alguém pediu ali até para tu escrever link aquele site. das Pede pra músicas. escrever o nome do site. Acho que é aquele que tu falou. das já. músicas. Lyrics.training.com, será? Isso, acho que é esse aí. Tu consegue Escreve aí escrever nos tua comentários filha hoje. pro pessoal poder copiar. Já vou colocar aqui, deixa eu ver. É claro que quando a gente é mais novo é mais fácil, até porque a gente estava no Só que ritmo quando de a gente aula, é mais né? novo, nem sempre a gente tem o grau de importância e De necessidade. maturidade para entender que a gente está Isso fazendo aí, algo importante. A gente aprende É. por aprender, né? Agora, a maturidade e a consciência da importância de aprender um novo idioma, para ver o significado dele, vai acontecer quando a gente está mais maduro também, né? Não, e também a gente tem que acreditar na nossa capacidade de aprender, porque se a gente já começar algo pensando, não vou conseguir, é muito difícil, eu sou muito velha. Pronto, aí tu já tá decretando a tua derrota, né? Já tá se boicotando, né? Nem começou. Botando já tá- Nem limitadores. começou, Os exatamente. limitadores estão ali te perseguindo. Aí eu não consigo, eu não sou capaz, vai é difícil, mas é isso, mas não. Pode até ser difícil para algumas pessoas. Tá, mas se para muitas pessoas aprenderam, por que você não consegue aprender? Por que Sim, não? isso aí. Porque a questão não é, é difícil, a questão é, por que não, né? Eu acho que uma das piores perguntas, né, que a gente pode ter na vida é, e se fosse, né? E se eu tivesse me empenhado mais, se eu tivesse me esforçado, se eu tivesse feito, se eu tivesse corrido, se eu tivesse ouvido aquela live lá e, pô, entendi, agora entendi. Muito bem, então vou para cima agora, né? Quando a gente chega ao fim da vida, vamos dizer assim, essa é uma pergunta assim que é muito, muito difícil a gente aceitar a resposta, né? Por que não, né? E se fosse isso, né? É verdade, e as pessoas estão viajando mais, né? A gente está vivendo muito É mais, possível, né, as viagens estão viajar. bem mais acessíveis, então isso significa liberdade também. Liberdade em termos global, de tu ir para os lugares e conseguir se virar, não depender de ninguém além de ti. Tu não precisa estar amarrado a um grupo de viagem. Eu viajei sozinha, eu fui para o interior da Hungria sozinha, não falei húngaro em nenhum momento, então assim, me virei no inglês como dava, que nem eu falei, desce do ônibus, sobe do ônibus, pega. Naquele tempo não era comum tu ter internet no celular, quando eu fui, já faz uns anos. Então, assim, tudo era mais difícil, mas dá pra fazer. Imagina se eu tivesse pensado, não vou conseguir, melhor. Eu teria deixado de viver uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? A minha mãe foi pro Paquistão. Ai, que legal. Foi pro Paquistão. Ficou 30 dias lá. Pergunta se ela falava inglês fluente. Não, né? Não. Agora ela fala bastante. O esposo dela é paquistanês. Então, o detalhe é dar a cara a tapa, né? Se a gente errar, tudo bem. Quando nós éramos crianças, a gente errava. A minha mãe me contava que eu falava
carne, eu dizia nhagne, né? Não tinha nada a ver. Mas hoje eu sei que carne é carne, né? Então, a questão do idioma é um evolutivo. A gente vai evoluindo gradualmente com o processo natural da vida, né? Tem que ser processo natural. E é o que eu costumo dizer sempre, né? Imagine se nós fôssemos aprender assim, falar português, né? Olha, um dos meus, vou pegar o mais velho, que passou agora aqui, ó. Né? O mais velho, vou dizer, vamos supor, Natan, quando ele era pequenininho, essa aqui, ó, aprende com o pai. Isso aqui é uma proparoxítona, todas são acentuadas, tá, filho? Então diz pro pai, proparoxítona, ele nunca ia aprender. Nunca ia tentar. Como que ele aprendeu? Ele aprendeu acertando, errando, ouvindo, balbuciando algumas coisas, misturando, né, alguns conteúdos, né? Às vezes era pai, carne, água, pronto, e depois ele foi... E tu entendeu? Tu entendia? Isso que a gente chama de parenting words, né? Que a gente vai colocando essas palavras, essas expressões, e vai ficando mais fácil, né? Isso aí. A Silvia colocou ali que o problema dela é o escrever tranquilo, mas o falar e o listening, né? O listening é sempre uma... Porque tem o sotaque carregado, né? Ou não, ou aquelas expressions que muda também. Sabe por quê, Silvia? Sabe por que isso acontece? Vou te dizer. Porque a gente consegue ter um desempenho maior naquilo que a gente consegue dar mais ênfase. Exatamente. Eu tenho certeza, mesmo sem te conhecer, tenho certeza absoluta, pela experiência que eu tenho de 17 anos ensinando pessoas a aprender inglês, que você certamente dá um pouquinho mais de ênfase para a escrita. E até é mais fácil, porque a gente está vendo, a gente tem tempo para pensar. Mas na hora de falar é difícil. Talvez possa ser, mas aquele negócio, aquela prática, vai se tornar mais fácil, né? Aqui eu acho que a Lê Tessar está perguntando, quem vai para o exterior no dia a dia aprende rápido ou não? Sim. É aquilo que eu disse antes, né? Tá aí bem exposta, né, ao idioma. Tá exposta. A exposição tem que ser grande. E o nosso desafio aqui, nós brasileiros, é aumentar a nossa exposição. Por isso que você falou antes, não é igual aprender a andar de bicicleta, aprendi, tá tudo certo, daqui a um tempo eu vou lembrar. Não. Precisa prática, tem que manter. Então, se as pessoas estão nos assistindo, elas já falam inglês? Eu falo, eu não sou fluente. A pergunta é, você está praticando todo dia um pouquinho, de alguma forma, você está ouvindo, você está falando, você está pensando em inglês muitas vezes, né? Então, se não está, meu amigo, minha amiga, é o que eu costumo dizer, o que menos corre voa, né? É verdade. Porque, novamente, no Brasil, 5% das pessoas falam inglês. E aquelas pessoas que falam inglês ficam menos tempo sem colocação no mercado, ganham até 61% a mais do que as outras pessoas que não falam inglês. Isso aí. Eu uso uma tática aqui bem particular, que eu falo com os gatos em inglês. Então, às vezes eu chamo eles em inglês, aí também não julgam, não vão ficar rindo. Falo ali, xingo eles às vezes quando estão aprontando em inglês. Então eu já treino até com os gatos. Então, para tudo, não dá pra não tenho tempo. Fala sozinho, olha pro espelho, né? Grava uns áudios aí pra ver até como tu tá pronunciando. E agora da Silvia, eu vou falar uma experiência minha, né? Porque a Dai, apesar de ser falante, de ser comunicativa, quando é o inglês, né? A vergonha e o medo de julgar, de ser julgada, né? E avaliada, isso pesava, ainda pesa, tá? Então, assim... O papel, ele não julga, né? Eu também dizia, eu sou ótima na gramática. Sou fantástica, né? E aí, o listening e o fluency, sempre, eu acredito que até o feedback que eu vou receber depois por áudio vai ser esse. Que eu tinha vergonha, né? Enfim, e não conseguia. A vergonha, ela limita, ela não deixa a gente pra frente, né? Geralmente são as pessoas que demoram mais para aprender, né? E quando eu sei que eu tô sendo avaliada ou alguém tá querendo para te testar, sabe aquela pessoa que não sabe e aí que diz, a Dai é professora de inglês particular. E aí vai lá fazer perguntas para testar e para ver, tipo assim, para dizer, ela não sabe, ela não é fluente. Aquelas pessoas de inteligência mediana, né? Medíocre. Exatamente, medíocre, essa expressão. E aí para uma pessoa que nem a Dai, que já
tinha problemas lá atrás que se trabalhou para isso, pensa quão tu deixa a pessoa pequenininha, né? A pessoa vai se retraindo, retraindo. Agora, a pessoa despojada que enfrenta, que às vezes pode até falar errado, e a outra pessoa, como não sabe, não vai julgar, né? Só que tem os perfis de pessoas, então as pessoas mais quietinhas, tímidas, isso é aqui, Caxias, né? Tô falando que tem muito isso de querer cobrar para, sabe? Então vamos ver. Tipo, testes, né? Sabe que é uma experiência bem rápida. Eu, em uma das empresas, alguns anos atrás, eu dei bastante aula nas empresas, né? Então, eu lembro que eu dei uma aula para um CEO, olha só, um CEO da empresa, que é minha especialidade em inglês para negócios. Então, muito bem. E aí, sabe quando você... Primeiro, o professor nenhum é uma enciclopédia ambulante. Claro. Nem em português a gente sabe. Exatamente. Eu sou muito transparente. Ó, eu sei, não sei, mas eu sei quem sabe. Para mim já é o suficiente. Eu lembro que naquele dia em específico, aquele diretor de uma empresa, não vou falar obviamente o nome da empresa, que não convém, não é o objetivo aqui, mas aquele diretor, ele me fez um teste. Ele não era aqui de Caxias, ele era de São Paulo. E eu tinha certeza do que eu estava dizendo. Ainda bem, eu estava certinho naquilo que eu estava dizendo. Ele, não, mas, professor, lá em São Paulo, eu aprendi assim. Isso aqui está errado. Eu, não está errado. Isso aqui é assim. Não, mas eu aprendi assim. E naquele momento eu tinha a minha, vamos dizer, uma Bíblia, né? A Bíblia do professor é um dicionário, né? Eu tinha um Oxford, né? Advanced Learner. Beleza. Então, vamos lá, vamos abrir aqui, né? Ó, o que eu te falei é o que está aqui, ó. Dá uma olhadinha você aqui. Sabe uma coisa interessante? Que a partir daquele dia, ele nunca mais me testou. Ele queria ver o quanto que eu sabia, eu entendi depois. Então, agora sim. E depois daquilo, vocês não imaginam, ele sempre foi uma pessoa fantástica. Nós nos demos bem até hoje. Ele não mora mais em Caxias. Mas frequentemente ele me manda parabéns no dia do aniversário. Olha isso aqui, tem isso aqui. Nós criamos uma amizade muito bacana, né? Porque ele se dispôs também, ele, enfrentou a fera aqui, né? É assim. Só que muitas pessoas, como você falou, fazem isso, mas com uma intenção, uma segunda intenção, uma medíocre mesmo, né? Poxa vida, então já que o Berdan sabe, eu quero ver mesmo o quanto ele sabe. Mas aí a gente tem que pensar por que a gente iria deixar essas pessoas nos afetarem, né? Porque pessoas assim geralmente não representam grandes diferenças na nossa vida, né? Mas hoje eu tenho esse pensamento. Hoje eu tenho a consciência. Lá atrás eu não tinha. Sim. E isso me judiou. Isso fez... Se eu tivesse a consciência de hoje, a cabeça de hoje, a maturidade de hoje lá atrás, eu ia estar anos-luz na frente, Mas me atrapalhou naquele momento, Mas sabe, Daiane, que naquele momento, né? Então, é uma experiência que você teve, que você passou por ela, né? E que bom, superou, que bom. né? Superou, esse é o ponto, né? Acho que a Silva está perguntando, ou está falando uma coisa. Tem gente que cai... Vai para o exterior. Vai para o exterior, né? Procurar ver com os brasileiros, daí não vai para frente. Isso é um fato. Isso. Fato. Eu sempre digo, se você vai para o exterior... longe dos brasileiros. O que é muito difícil. Eu morei nos Estados Unidos e eu vou te dizer que não acrescentou no meu inglês, porque eu tava cheio de brasileiro morando junto. Eu aprendi muito mais na Hungria. Não falo inglês, mas lá todo mundo que se encontrava, que era de fora, era o idioma que conseguia unir um grupo de pessoas. Então eu convivia com muitos franceses, alemães, e o único idioma que conseguia unir todas aquelas pessoas era o inglês, então eu me obriguei, eu não tinha com quem falar, se não fosse. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, que já está tomado por brasileiro, nem se a gente quiser fugir, é muito difícil. Aí tem uma questão muito pessoal, né? Aí, quando você está nos Estados Unidos, tem bastante brasileiros, você tem que ter uma questão muito pessoal, tem que ter uma disciplina gigantesca. Tem, muita disciplina. Por quê? Porque é mais fácil você falar num idioma que você já domina, do que arriscar, e daí vem tudo aquilo que nós falamos antes. Vem o medo, mas é um brasileiro. Bah, a Dai me conhece, se eu errar vai ficar feio pra mim, né? Bah, mas isso... Então já vem aquele negócio, já vai murchando, vai murchando. Isso. Então, vamos falar português?
né? Isso Mas, acontece claro, às vezes tem a pessoa de... Ah, tem 10 brasileiros, um americano. Eu vejo também questão de respeito daí. Se todo mundo fala inglês, por que que tu vai excluir uma pessoa, né, da conversa? É muito melhor todo mundo falar inglês em respeito das pessoas que não conseguem nos compreender, né? Prof, tu Exatamente. já deu dica de muitas dicas aí, né? Sites, aplicativos. Eu quero agora, já que a gente está falando de cidades, de lugares, tem lugares que você fala, quero fazer um intercâmbio justamente para aprimorar minha fluência, né? Uhum. Tu tem cidades que você indica seus alunos, lugares, que aí tem poucos brasileiros? Não. Bem, pergunta difícil, hein? Em Marte, tem que ir lá para Marte. Nossa, essa foi boa. Porque quando eu estava na Wizard, eu lembro que a Prof. Suzy, o último semestre eu fiz com a Prof. Suzy, e ela me indicou na época ir para uma cidade da África. Cape Town. Ah, Cape Town. Exatamente. Uhum. África do Sul. Cape África do Sul. A Suzy sempre falava um lugar fantástico, né? Olha, eu gosto muito de Utah. Eu acho que é um lugar muito bacana que tem brasileiros, sim. Então é difícil nós fugimos dos brasileiros, primeira coisa, né? O TAC é nos Mas, Estados Unidos, né? é. Então tá nos Estados Unidos, é legal o estado como um todo. Eu acho bacana, tem bastante brasileiros em Virgínia, mas é um lugar legal também. Um outro lugar, Canadá, está muito em ascensão aí, Canadá. É claro, dependendo do lugar que você vai para o Canadá, se for para Quebec, não aprenda inglês, aprenda francês, porque eles vão falar francês. A Silvia falou que os brasileiros estão dominando o mundo. Tomara, né, Silvia? Será que é por isso que só tem 5% aqui que fala, prof? Pois é, né? Eu acho que A eles gente estão viaja e sempre não pra falar. precisa. Pois é. Eu acho que então, Virgínia é um lugar bacana, Utah é um lugar legal, Wyoming, Nova Zelândia, não? Nova Zelândia é um lugar bacana, Austrália é um lugar legal Austrália. que você pode trabalhar bastante Muita gente coisa. tem ido para lá, né? Na Austrália agora. Eu Se tenho popularizou alunos- nos últimos anos. Exatamente, tem alunos que nós fizemos um intensivo, ele foi para lá em 2016, se não me engano, feliz da vida, fantástico, porque ele desenvolveu muito inglês lá, muito, muito, muito. Então a Austrália é um lugar bacana para ir. É claro, eu sou, não sei se é porque eu estive na Polônia e na Itália, mas eu sou um apaixonado pela Polônia. Aprendi a gostar muito, por quê? Porque o inglês deles é muito limpo assim, claro, objetivo, um povo assim fantástico. Gostei muito, fui muito bem tratado lá, né? E até na época que eu fui, como eu estava traduzindo direto, me deu dor de garganta. Imagina um tradutor que não conseguia falar. Nossa. Dor de garganta. Eu tive que ir na farmácia, eu preciso de alguma coisa aqui, porque o negócio tá ruim. Eu tava pior que robô, né? Então lá é um lugar muito bacana. Eu acho que as onde- pessoas ainda têm que descobrir mais o leste europeu, né? Tu vai Tem. geralmente para os mesmos lugares, e um dos meus lugares também favoritos do mundo foi para a Eslováquia. Então, Olha assim, só. é pouco, as pessoas ainda ficam naquela, para Itália, para França, para Inglaterra, mas tem muitos lugares, e saber inglês, principalmente para esses lugares, vai te poupar muitos perrengues. Porque tu, com certeza, não vai acordar um dia, acho que eu vou estudar polonês. Isso não vai acontecer, né? Sim. Húngaro, é muito difícil. Então, assim, o inglês te poupa muito trabalho nesses locais e, assim, te possibilita viajar para lugares, assim, fora do, digamos ali, do habitual, que todo mundo vai para aqueles mesmos lugares. É legal, mas é muito mais legal, na minha opinião, acho que na tua também, né? Concordo contigo. Conhecer esses lugares, assim, digamos, mais exóticos, é mais diferente do que a gente está acostumado, né? Uma paisagem, assim, maravilhosa. Até porque uma vez que você fala inglês, você é cidadão do mundo. É verdade. Simples assim. Aonde você imaginar tem alguém que vai falar inglês. Ah, mas o Berdão, você falou agora há pouco que Quebec eles falam francês. Sim, é a língua mãe deles. Eles vão forçar para falar francês. Porém, eles também, uma minoria, fala inglês. Porque não adianta, é a linguagem dos negócios, é a linguagem da resolução de problemas. Né? Então, em qualquer lugar do mundo se fala inglês. Então, se você fala inglês, você é cidadão do mundo. Essa, acho que é a percepção que a gente precisa ter. Eu sou bilíngue.
Muitos são trilingües e assim vai, né? São poliglotas, fantástico isso. Meu sonho. O meu também. Tô em processo. Tá no caminho. Ai, Prof, gente, tá, apareceu apareceu o 1 aviso. minuto e meio. Deixa a tua mensagem, Nossa, então, para quem já. ainda não sabe. Já. Sim. É aquela coisa, se conecta quando gosta, né? Prof, a mensagem final para quem ainda não sabe inglês,